Olá, eu sou Roberto. Bem-vindo ao curso de atendente de farmácia. O curso de atendente de farmácia tem o objetivo de formar profissionais para atuarem na prestação de assistência ao farmacêutico. Com o curso, você aprenderá os procedimentos práticos e teóricos necessários ao atendimento em uma farmácia. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Nessa aula, vamos aprender sobre as principais funções desempenhadas pelo atendente de farmácia. Além disso, vamos estudar sobre os aspectos que devem ser considerados por esse profissional no momento da venda. Olá, espero que esteja preparado para mais uma aula do nosso curso de atendente de farmácia. Falta apenas algumas aulas para concluirmos o nosso estudo. Assim, para que o seu aprendizado tenha qualidade, é essencial que você estude bastante. Dessa forma, espero que você tenha tido muito empenho em estudar o assunto que vimos na aula passada, a aplicação de injeções. Na aula anterior, aprendemos sobre as características desse serviço e as técnicas para cada tipo de via de administração. Com isso, terminamos de conhecer os principais serviços farmacêuticos realizados em uma farmácia. Nessa aula, vamos conhecer outros serviços realizados pelo atendente de farmácia. Assim, vamos conhecer as funções do atendente de farmácia. O atendente de farmácia é sempre a pessoa que tem mais contato com o cliente dentro do estabelecimento farmacêutico. Por isso, esse profissional pode e deve sugerir mudanças sobre a quantidade de produtos expostos nas prateleiras e estoque de produtos que são mais vendidos. Além disso, deve informar a ausência de produtos que têm procura, mas não são comercializados. Outra função do atendente é a colocação de preço nos produtos. Ele deve verificar se os preços etiquetados estão corretos e legíveis. Também deve conferir se as etiquetas não estão sendo colocadas sobre o número de lote do produto, e principalmente sobre o prazo de validade da mercadoria. O atendente deve ainda sempre observar as necessidades do cliente e conferir se elas estão sendo atendidas rapidamente. Em casos especiais, o atendente pode se encarregar da mistura e preparo dos produtos não medicinais, com a supervisão do farmacêutico. Os princípios fundamentais que fazem parte do cotidiano do trabalho do atendente e auxiliam muito a organização da farmácia são: controlar a entrada e saída de produtos, conferir, repor e arrumar mercadorias, ter conhecimento dos medicamentos que estão sendo vendidos e dos laboratórios que produzem estes remédios, saber ler uma receita e atualizar-se sobre novos lançamentos. Todo trabalho, por mais difícil que seja, deve ser encarado com muito profissionalismo e seriedade. No caso do atendente de farmácia, este fator é essencial, pois esse profissional tem que agir como relações públicas da farmácia onde trabalha, representar a própria farmácia e ser o canal de ligação entre a farmácia e o consumidor. Toda empresa comercial tem como objetivo principal o bom atendimento ao cliente. Na farmácia, isso não é diferente. A gentileza no atendimento, com certeza, trará bons retornos para a farmácia e para o atendente. O atendente é a primeira pessoa que o cliente vê e ouve. Às vezes, é a única pessoa com quem ele tem em contato dentro de uma farmácia. Dessa forma, o bom aspecto do atendente é indispensável, devendo usar sempre um avental ou jaleco limpo, de preferência de cor clara.
Outro fator importante que deve ser considerado e que já conhecemos é a questão das mãos e unhas. Não só pela questão estética, mas principalmente pela higiene que se deve ter ao manusear os medicamentos. Lembre-se de que as mãos do atendente estão constantemente no foco de atenção dos clientes. Antes de continuarmos, vamos fazer um teste para conferir a sua atenção até aqui. Na próxima página, indique se a frase apresentada é verdadeira ou falsa. O atendente de farmácia é a pessoa que tem menos contato com o cliente dentro do estabelecimento farmacêutico. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Excelente! Essa afirmação é falsa, pois vimos que o atendente de farmácia é a pessoa que tem mais contato com o cliente dentro do estabelecimento farmacêutico. Algumas das características indispensáveis para o atendente de farmácia são a paciência e a dedicação. Existe um antigo ditado popular que diz: o cliente sempre tem razão. Ainda que isso não seja completamente verdade, é importante que o atendente não esqueça que este ditado resume uma regra básica na relação de compra e venda. Existem alguns clientes que ficam nervosos ou irritados pela demora no atendimento, ou até por qualquer outra razão. Nesses casos, o atendente deve usar de bom senso e atendê-lo o mais rapidamente possível, evitando até mesmo comentar o contratempo ocorrido. Dessa maneira, o cliente ficará desarmado e até mesmo sem ação. Manter a calma e ser gentil, nesta ou em qualquer outra situação, deve ser um dos lemas do atendente, inclusive para se livrar de um cliente que gosta de prolongar a conversa no balcão. Como ele pode estar atrapalhando o andamento do trabalho, peça gentilmente para aguardar um pouco até que outros clientes sejam atendidos. É essencial nunca perder a paciência e sempre colocar o cliente em primeiro lugar. Afinal, todo o seu trabalho gira em torno dele e para ele. Atender um cliente é uma arte. Assim, o atendente deve ser agradável e atencioso no contato com o cliente para que ele se sinta bem atendido e volte outras vezes. Para que isso aconteça, é fundamental conquistar a simpatia do cliente. Além disso, é importante não atender apenas à sua necessidade imediata, mas também estar sempre disponível quando solicitado para informá-lo e orientá-lo no que for possível. O atendente de farmácia desempenha uma função de dupla responsabilidade, pois os produtos à venda são fórmulas complexas e, se não forem comercializados de forma correta, podem causar graves prejuízos à saúde do cliente. Além da habilidade do atendente no atendimento ao cliente, as farmácias fazem muito uso de recursos promocionais para atrair a atenção do consumidor. As vitrines do balcão, as prateleiras externas e as gôndolas geralmente são utilizadas para expor produtos da linha de perfumaria e cosméticos, os produtos naturais, chás e outras ervas, e os produtos de higiene pessoal, a fim de destacar e promover as vendas. Nos balcões ficam os produtos homeopáticos, dispostos em displays. Além destes recursos, as farmácias se utilizam também da promoção no preço de alguns produtos, cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal, para atrair os clientes e aumentar a venda de mercadorias em geral. Há ainda algumas farmácias que realizam desconto promocional nos medicamentos. É muito importante que você conheça bem os recursos de venda utilizados na farmácia em que trabalha, pois assim pode contribuir ainda mais na divulgação desses recursos para os clientes. Vamos verificar se você compreendeu o que foi explicado. Responda se a próxima sentença é verdadeira ou falsa.
O atendente de farmácia deve sempre se lembrar do ditado popular que diz que o cliente sempre tem razão. Verdadeiro, falso? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, essa frase é correta, pois, ainda que isso não seja completamente verdade, é importante que o atendente não se esqueça desse ditado. Vamos continuar então. Lembre-se de que o cliente é o fundamento do trabalho dentro e fora da farmácia. O cliente bem atendido voltará à farmácia para fazer novas compras e divulgará os serviços positivamente aos seus amigos e parentes. Já o cliente mal atendido não voltará à farmácia e divulgará os serviços negativamente para os seus amigos e parentes. É essencial que a equipe de trabalho de uma farmácia tenha conhecimento sobre o tipo de cliente que a empresa atende. Tenha a consciência de que um funcionário que não sabe trabalhar bem destrói a farmácia em pouco tempo. Vale destacar que o cliente da farmácia não é igual ao de um restaurante ou de uma loja de roupas. O cliente da farmácia está doente ou tem um parente doente na família, está sempre com pressa e normalmente não sabe nada sobre o produto que está comprando. Por isso, para que uma venda seja bem feita, é necessário que o funcionário tenha conhecimento sobre aquilo que está vendendo. Assim, você, como atendente de farmácia e tendo maior contato com o cliente, deve sempre se atentar a alguns fatores. Vamos conhecê-los. Forneça informações corretas e, em caso de dúvidas, não invente. Procure algum superior que possua a informação correta. Tenha consciência de que o cliente da farmácia é diferente do cliente de outros setores do comércio e que, provavelmente, está delimitado, sem paciência, sem condições físicas para esperar, etc. Conheça os clientes frequentes, se possível pelo nome, e também saiba quais são os seus problemas básicos. Conheça o Código de Defesa do Consumidor. Sempre tenha educação e respeito para com todos que se dirigem à farmácia. Para realizar um bom atendimento, existem alguns aspectos que devem ser considerados. Vamos saber quais são. Cumprimente o cliente com respeito e segurança, seja firme e decidido. No entanto, cumprimente rapidamente o cliente. Não é necessário saber de toda a família, time de futebol, etc. Se não for possível usar palavras, ou seja, se você estiver atendendo outro cliente, use gestos ou um olhar. Isso reduz a possibilidade do cliente se sentir ignorado e sair. Se possível, dê-lhe um aperto de mão. Não é necessário mais do que isto. Sempre diga, por favor e obrigado. Conheça os seus clientes e suas personalidades. Os clientes que são frequentes esperam ser reconhecidos quando entram na farmácia. Faça com que ele se sinta especial, um cliente da casa. Prometa menos e faça mais. Não adianta prometer coisas que você já sabe que não conseguirá cumprir. Só garanta aquilo que você tem certeza que é possível fazer, pois promessas não cumpridas reduzem a credibilidade. Não se torne íntimo demais dos clientes. Lembre-se, amigos, negócios à parte. O bom relacionamento é indispensável, contudo, o excesso de amizade pode impossibilitar uma venda. Ouça mais e fale menos. O cliente não tem culpa de seus problemas. Por isso, guarde os seus problemas para si, não deixando transparecer ao cliente. Lembre-se de que o cliente tem seus próprios problemas e você não deve aumentá-los. Cuide de sua aparência pessoal. Você deve estar com o avental sempre limpo, cabelos penteados e mãos e unhas limpas. Verifique a aparência do seu local de trabalho
Ele também deve estar limpo, arrumado, fazendo com que o cliente tenha a sensação de higiene e segurança. Ganhe seus clientes pelo telefone. Um atendimento telefônico mal feito faz com que o cliente não vá pessoalmente à farmácia e a venda não se realizará. Antecipe as necessidades do cliente. Na medida do possível, deve-se prever o que o cliente necessita. Deve-se, em resumo, satisfazer as suas necessidades, garantindo assim a fidelidade do cliente, isto é, que o cliente retorne para novas compras e conte a todos como foi bem atendido. A agilidade do atendente é a grande aliada para o atendimento mais eficiente. Se a farmácia em que você trabalha não aplica injeções e não faz curativos, é importante que o cliente que solicite este tipo de serviço seja informado do motivo da impossibilidade de atendê-lo. Neste caso, indique um local mais próximo que possa atender à necessidade imediata do cliente. Ele ficará grato pela orientação e vai lembrar que pode contar com você quando precisar de ajuda. Se o cliente quer um medicamento que a farmácia não tem no momento, você deve anotar o nome do medicamento e se comprometer a atender o pedido o mais breve possível. Existem outras situações em que o atendente precisará de muita habilidade para vender. Independentemente do tamanho da farmácia, da publicidade que foi feita e de outros investimentos, com certeza as vendas só crescerão se você desempenhar corretamente suas funções. Antes de vermos mais alguns fatores sobre a venda, vamos fixar as informações que vimos até aqui. Novamente, decida se a afirmação a seguir é verdadeira ou falsa. O cliente da farmácia é igual a qualquer cliente de outro estabelecimento comercial. Verdadeiro, falso? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Isso mesmo, essa frase é falsa, pois vimos que o cliente da farmácia não é igual ao de outro estabelecimento comercial, pois normalmente ele está debilitado. Vamos agora estudar sobre mais alguns aspectos importantes para a concretização da venda em uma farmácia. Você já deve ter presenciado situações em que um cliente entra em um estabelecimento e, após ser abordado por um atendente, disse que só deu uma passadinha por ali, ou que só estava olhando, e por fim encontrou algum produto que, por estar bem destacado, conseguiu atraí-lo. Note que aquele cliente que parecia que não ia levar nada, acabou comprando. Isso aconteceu por acaso? É claro que não. Nesse caso, o cliente foi induzido à compra pelo destaque e apresentação do produto, e principalmente pela capacidade de conquista e atração, empreendida pelos funcionários que planejaram essa condição e usaram estratégias para provocar o desejo de compra. Prevendo essa possibilidade e já sabendo que a cada dia aumenta o número de compradores por impulso, todos os funcionários de uma farmácia devem estar treinados e preparados para atingir esses clientes. Por isso, vamos conhecer agora alguns critérios relacionados a essa temática que você deve conhecer. Deixe bem expostos os produtos que possuem ampla comercialização. Atente-se sempre para a disposição deles nas prateleiras e gôndolas. Observe se suas embalagens estão bem apresentáveis, se por formatos, tamanhos e cores estão bem convidativos, além de outras condições que cada empresa considerar relevantes. Aproxime produtos semelhantes, como por exemplo, fraldas, mamadeiras, chupetas, produtos de higiene infantil, etc. Absorventes, demais produtos de higiene íntima, dentre outros. Desodorantes, produtos para barbear, preservativos e assim sucessivamente. Use e abuse de sua criatividade.
Uma boa dica é observar o trabalho e técnicas de vitrinistas e dos promotores de supermercados, e com isso ative sua criatividade. Lembre-se que a vitrine tem o poder de vender produtos. Há pessoas que ficam horas olhando e ainda voltam nos dias seguintes para namorar vitrines e finalmente compram. Essa tendência vai preparando o vendedor para conquistar e encantar o cliente. Se ele entrar, então, perceba o comportamento dele pela fala. Eu quero ver, e basta apresentar algumas qualidades desse pedido e dizer: o senhor escolheu muito bem, e pronto, a compra está certa. Aproveite o momento para sugerir algo e informar as novidades. Deixe o cliente estimulado a comprar ou preparado para futuras compras. É necessário agir rápido e deixar o estabelecimento pronto para essa frequente situação. Assim, antes de simplesmente espalhar os produtos pela farmácia, pergunte-se: que produtos poderão e estarão disponíveis? Como torná-los mais sugestivos aos clientes? Onde e de que forma colocá-los para melhor atrair clientes? Quantas vezes ao dia será feita a reposição? Quem fará as reposições e que registros fazer para um melhor controle? Para que se atinja o objetivo esperado, é fundamental considerar alguns critérios e cuidados. Vamos conhecê-los. É importante identificar os locais mais atraentes. Uma boa opção é instalar as gôndolas junto aos caixas ou o mais próximo deles. Sugere-se colocar pequenas quantidades de produtos nas gôndolas. Organizar nas gôndolas os produtos para estarem na altura do olhar do cliente adulto e do consumidor infantil. Treinar o funcionário para a reposição. Ele também deverá receber ou solicitar sugestões e anotá-las. Também é importante colocar em destaque determinados produtos mais caros, porém separados e protegidos. Cuidado com os caminhos estreitos, apertados e avolumados que, ao invés de atrair clientes para compras, incomoda-os. Distanciar as gôndolas a, no mínimo, 1 metro entre si, para possibilitar a visualização dos clientes e atraí-los ao interesse de compra. Avaliar constantemente todos os procedimentos e em equipe decidir o que é melhor para solucionar situações inadequadas e aproveitar as sugestões dos clientes. Os resultados serão muito positivos se todos estiverem preparados, entusiasmados, decididos e interessados em realizar um trabalho para melhor atender e entender os clientes na solução de suas necessidades e criar formas diferenciadas de tratamento. Conseguiu compreender bem? Vamos fixar o conteúdo apresentado, então. Mais uma vez, defina se a próxima frase é verdadeira ou falsa. Aproximar produtos semelhantes em uma farmácia não auxilia o processo de venda. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Ótimo! Essa afirmação é falsa, pois aprendemos que aproximar produtos semelhantes é uma boa técnica de venda. Vamos agora conhecer o processo de negociação e venda. O processo de negociação e venda é diariamente realizado pelos profissionais de atendimento ao público no setor farmacêutico. Ao lidar com produtos para a saúde, a excelência em vendas não é apenas questão de sorte ou relativa ao próprio mercado, mas sim fruto da utilização de técnicas e responsabilidade. Nas melhores práticas em vendas, o profissional compreende que o processo de compra e venda é formado por diferentes etapas, devendo ele agir para influenciar neste processo. Assim, podemos dividir o processo de vendas em algumas etapas. Vamos conhecê-las.
Pré-abordagem. Os clientes devem ser estudados de forma minuciosa, antes do primeiro contato, a fim de identificar suas motivações e necessidades, concretas e abstratas, quem está envolvido na decisão de compras, papéis na decisão de uma compra, etc. Apenas após esta visão geral do cliente, é possível tomar a decisão correta sobre a melhor forma de abordagem e o melhor momento para tal. Por isso, antes de abordar o consumidor, você deve observar e estudar o candidato a cliente. Abordagem. Tenha consciência de que a forma como você se dirige a um cliente vai influenciar diretamente no comportamento de compras dele. Deste modo, você deve agir da melhor maneira ao cumprimentar e integrar o consumidor, buscando obter um bom início de relacionamento. Apresentação e demonstração. Nesta fase, você deve apresentar o produto ao potencial cliente de forma que atraia sua atenção para a aquisição do produto ou a conscientização dos benefícios à sua saúde decorrentes de sua utilização. Nesta apresentação, você deve enfatizar os benefícios do produto ou serviço e também, sempre que necessário, fazer perguntas investigativas para certificar-se de que o produto ofertado é o mais adequado para aquele cliente em específico. Tudo isso deve ser feito de forma ética e objetiva, sem a prática da chamada empurroterapia, isto é, a persuasão do cliente para comprar aquilo que ele não necessita ou que não seja melhor para ele. Negociação e superação de objeções. Os clientes quase sempre colocam resistências ao longo da apresentação de vendas ou quando solicitados a fecharem a compra. Nesta fase da negociação, você deve priorizar a ênfase na relação custo-benefício, indicando ao cliente o que ele deseja e ou necessita, e que a relação de troca é benéfica para ele. Para superar as objeções, é interessante que a farmácia realize treinamentos específicos para ampliar e aprofundar as habilidades de negociação da equipe. Fechamento. Considerado por alguns a fase mais difícil do processo, é nesta fase de fechamento de vendas que o profissional deve concretizar a negociação do produto. Estudos indicam que na maioria dos atendimentos não é efetuada nenhuma tentativa de fechamento por parte dos vendedores, já que estes ficam esperando que o cliente tome a iniciativa pela decisão do fechamento. Isso indica que não é o vendedor que vende, mas sim o cliente que compra. E por que tal resistência e ou receio em solicitar o fechamento da venda? Isso se deve ao medo de receber um não. Se o produto que você vende tem qualidade garantida, preço competitivo, ótimo desempenho, entre outras qualidades, e mesmo assim seu cliente diz não, isto provavelmente significa que sua apresentação e demonstração não foi suficientemente boa para convencer o cliente da ótima relação custo-benefício. Neste caso, melhore seus conhecimentos sobre as características e benefícios de seus produtos, bem como se estes são correspondentes à necessidade do cliente. E como solicitar o fechamento da venda? Pedindo, mas não de qualquer jeito. Esta solicitação deve ser feita basicamente de 3 formas. De forma indireta, através do resumo de todos os benefícios e vantagens ao consumidor. De forma direta, através de frases do tipo: tendo em vista os benefícios que lhe apresentei, acredito ser este o produto que necessita, certo? Ou mesmo perguntando ao cliente qual a sua preferência quanto ao produto ou forma de pagamento, A ou B, dentre outras maneiras.
Mas vale ressaltar que o verdadeiro profissional de vendas enfatiza o valor agregado ao produto, fugindo de tentativas como virada de tabela, preço menor e prazo maior de pagamento. Pós-venda, acompanhamento e manutenção. Esta fase é descuidada por aqueles que acreditam que produto entregue e cliente satisfeito são suficientes. Contudo, essa última etapa é necessária se o profissional deseja garantir a fidelização do consumidor e de novos negócios. Para isto, a farmácia pode programar contato telefônico com determinados grupos de pacientes para se conferir a satisfação com o produto adquirido ou a melhora de sua condição de saúde, principalmente aos portadores de enfermidades crônicas. Outra técnica é abordar o cliente em sua próxima visita à farmácia, com genuíno interesse sobre sua melhora após a aquisição do produto vendido. Lembre-se de que é no pós-venda que você pode iniciar uma nova oportunidade de vendas. A qualidade da interação com o cliente é uma das principais responsáveis pela formação da imagem e posicionamento de uma farmácia. Por isso, essa interação deve ser conduzida com profissionalismo, responsabilidade e apoiadas por técnicas específicas. Com isso, revimos e reforçamos alguns aspectos fundamentais para o bom atendimento aos clientes de farmácias. Além disso, estudamos sobre o procedimento que deve ser seguido para a concretização de uma venda. O atendimento ao cliente e a venda são aspectos essenciais no desenvolvimento das funções do atendente de farmácia. Por isso, estude bastante sobre esses assuntos para que você tenha sucesso na sua carreira profissional. Olá! Aprendemos agora sobre as principais funções do atendente de farmácia. Estudamos ainda sobre os aspectos que devem ser considerados no momento da venda. Vamos relembrar as etapas do processo de vendas. Pré-abordagem. Abordagem. Apresentação e demonstração. Negociação e superação de objeções. Fechamento. Pós-venda, acompanhamento e manutenção. Até a próxima aula. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.